você que chegou neste programa, estamos iniciando a parte 4, hein? Arte Barroca. Aqui é um exercício de aula online, remota, enfim, para o conhecimento chegar até você em tempos de quarentena, Covid-19. E estamos com aulas do curso de Guia de Turismo e você não pode perder, não sai daí. Estamos seguindo com a arte barroca no Brasil. Então, o estilo barroco difundiu-se por todas as regiões colonizadas do nosso país, assumindo características locais. Então, quando ele chegava em determinado território, digamos assim, ele ia se regionalizando aquele lugar, aquele espaço. Então, o tema religioso começou a predominar em todas as religiões, tanto que muitos teóricos e pesquisadores vão dizer que o barroco, né, nessa linha sacro, nessa linha de arte sacra, acaba sendo muito mais reconhecida aqui no Brasil, porque a gente tem o barroco aqui no Brasil destinado somente, quase somente, à arte religiosa, o que a gente já acabou de ver, de confirmar nos outros programas que não era assim, principalmente no continente europeu. Bom, mas entre todas as ordens foram as jesuíticas, as missões jesuíticas, né, da época, que foram os que mais se destacaram na arte colonial. Então a gente tem mais influência artística, pensando, né, em questão artística, dos jesuítas do que dos beneditinos, do que dos franciscanos. Então a igreja encoraja o estilo barroco em uma época em que se estava perdendo seus fiéis, as pessoas estavam se afastando. E aí os padres encomendavam pinturas para tetos, para os altares, elementos dramáticos, né? A imagem de um Cristo tranquilo foi substituída por quem? Por uma imagem de um Cristo com as feridas abertas, Cristo do seu tamanho, com os cabelos de verdade, com os olhos de vidro. Então, se você sofre, Cristo também sofre como você. E aí, esse drama que o barroco apresenta foi trazendo os fiéis de volta, foi trazendo os fiéis para a igreja mais uma vez. E aí os missionários viajavam muito e recebiam influências de várias culturas, né? Motivos orientais eram comuns nas decorações, vocês vão encontrar, principalmente nos interiores das capelas e das igrejas. Então, essa aqui é a Catedral Nossa Senhora de Assunção, do século XVIII, lá em Mariana, Minas Gerais, que tem esses motivos, então, estão vendo? Que a gente pensa em qual continente esse motivo asiático, mais arabescos, né? Por conta dessas regionalizações e dessas pessoas que vinham chegando aqui no Brasil e vinham trazendo, né, a sua origem, a sua questão cultural. Bom, aí a gente tem imagens de santos. A arquitetura religiosa, tanto a pintura quanto a escultura, foram incentivadas então pelos missionários. Lembra que eu falei? Não sei ler, mas tem a imagem. A imagem também é uma forma de ler. O que a imagem está me dizendo? Treinava seus próprios artistas para construir igrejas, pintar interiores e esculpir, né, as imagens de santos. Os retábulos, que é essa área situada atrás do altar, sempre atrás do altar tem um retábulo, eram construídos para receber esculturas religiosas, como se fosse um suporte, sabe? Por exemplo, poderia ter seria o retábulo e seria a escultura religiosa, por exemplo. No Brasil destacaram dois santeiros. Santeiros, aquelas pessoas, então, são os escultores ou os pintores específicos de santos. Então a gente tem dos beneditinos, em meados do século XVII, o Frei Agostinho da Piedade, um grande nome, e o Frei Agostinho de Jesus. Olha essa Santa Luzia aqui. Santa Luzia passou por aqui com seu cavalinho comendo capim. Lembra disso? É do nosso universo da cultura popular. E aí, se tiver algum cisco no seu olho, você canta essa quadrinha. Santa Luzia de Frei Agostinho é um exemplo de busto relicário. É importante a gente pensar também nessas denominações. Busto relicário, oratório, incensário, para quando você estiver dentro de uma igreja, seja ela barroca, seja ela renascentista, enfim, mas aqui no Brasil principalmente cidades históricas, igrejas barrocas, vocês saibam o tratamento, o nome correto desses objetos litúrgicos, isso é muito importante. Não venham me falar que é a casinha do santo, hein, minha gente? Oratório, não é a casinha do santo.
Agostinho, então o Frei Agostinho é um exemplo de busto, né? Aqui relicário, Santa Luzia é o exemplo então de busto relicário, em cujo interior há um espaço especial para guardar uma relíquia. Estão vendo? Por isso que é relicário. Guarda uma relíquia, algo muito, muito importante. Isto é, que se acredita ser os fragmentos de um santo ou mártir. O objeto pode ser um pedaço de osso ou tecido. Materiais. Dos materiais, o que a gente tem? A gente tem utilizados materiais que predominavam em cada região. Lembra que eu falei? Ia se regionalizando e aproveitando que tinha mais abundância em determinado lugar. Então, por exemplo, o barro tinha mais aqui em São Paulo. Já a pedra-sabão em Minas Gerais. Já a madeira na Bahia. E os óleos de vidros, eles eram importados da Europa. Então, a gente vai encontrar mais santos modelados no barro em São Paulo, mais modelados a pedra-sabão em Minas e esculpidos em madeira, melhor, entalhados em madeira na Bahia. Bom, a igreja exigia que o artista seguisse certas regras ao representar determinados santos. Então, São Miguel, por exemplo, era um guerreiro celeste, portanto, tinha que ser retratado numa armadura com uma espada ou uma lança nas mãos. Uma vez que era arcanjo, pousava nas nuvens e, como pesava a alma dos mortos, frequentemente era retratado segurando um jogo de balança. Nossa, era meio a justiça ali, né? Olha, o Senhor da Coluna do século XVIII. Já viram? Quem já visitou igrejas barrocas vão lembrar do Senhor da Coluna. É assim mesmo. O Cristo sofredor, com feridas abertas, desperta emoções. Sua postura, expressão e tamanho natural tornam a escultura bem mais impressionante. Então, exemplo do efeito teatral e dramático que a igreja queria alcançar, né? Ela queria realmente... Estamos falando aqui, gente, não de fé, né? De crença, é outra coisa, ninguém nem toca, isso é de cada um. A gente está falando aqui de uma instituição religiosa, de interesses políticos, de arrecadamento de impostos, é uma outra história, tá? Então não confunda, estamos falando de uma questão histórica, política, social, que é diferente de uma questão emotiva, de fé, do que você acredita. A gente não está discutindo aqui nem religião, nem fé, nada. A gente está discutindo as questões artísticas que tinham, sim, interesses dentro dessa instituição, tá? A ideia é de prender a atenção e tocar os sentimentos das pessoas, porque se queria muita gente por perto, Olha aqui essa Sagrada Família na fuga para o Egito, outra passagem. Vamos ver. E aí vocês vão perguntar, mas que roupas são essas, Elaine? Bom, os santos eram representados individualmente ou em grupo, com as roupas do tempo em que vieram, eram substituídas muitas vezes pelos trajes da época em que foram criados. Então aqui essa é a Sagrada Família na fuga para o Egito do século XVIII, atribuída a Simão da Cunha, Rio de Janeiro. Claro que aqui, então, os trajes são da colônia portuguesa, né? E, então, o que se quer? Se quer dizer o que quando você veste a Sagrada Família com essa indumentária europeia? Vamos pensar. Ah, esse exemplo aqui é ótimo, para quem nunca viu. São os famosos santos de Roca. Gente, procissão, ficar mais leve, assim, várias estratégias. Então, ó, durante as procissões, as imagens sagradas, chamadas santos de Roca, eram carregadas pelas ruas. Para torná-las mais leves, o corpo e os membros eram substituídos por vigas de madeira, que eram cobertas com roupas e tecidos. As únicas partes esculpidas eram a cabeça, as mãos e os pés. Frequentemente fixava-se cabelo humano em vez de pintá-lo ou esculpi-lo, que já era uma ideia de aproximação, de identificação, né? Então, não sabe exatamente quando surgiu essa associação das imagens de roca com a roca do tear, ou melhor, roda de fiar, algodão. Vários autores, independentemente da tipologia, classificam todas as imagens de vestir como imagens de roca. Dividiu-se em 3 categorias: imagens articuladas, imagens de vestir e imagens de roca.
Identificou as que se assemelham ao manequim, as imagens de vestir. As de roca seriam aquelas sustentadas por ripas, com gradeado de forma arredondada. E para a origem da designação roca, comumente divulgada entre historiadores da arte brasileira, que aproximam de forma do bojo da vara ou cana, em que se enrola a rama de linho de algodão ou lã destinada a ser fiada no tear. Para quem quiser pesquisar mais, não é, os santos de roca, aqui está uma imagem, que seria a fiandeira. Opa, me lembrou aquela história tradicional já, Fátima Fiandeira, e você não sai daí, porque estamos indo para o 5º episódio, parte 5 deste programa de arte barroca. Não sai, até já, até daqui a pouco, hein?